Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos refletir sobre a oração, jejum e esmola neste vídeo, que são as 3 obras de piedade que nós somos convocados a praticar nesse tempo quaresmal. Veja só, querido irmão, querida irmã, todos os anos a Igreja nos propõe a oração, jejum e esmola como meios de nos converter, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa conduta. Essas 3 obras de piedade, elas, na verdade, reorientam toda a nossa vida a Deus. Por quê? Nos relacionamos com Deus por meio da oração, nos relacionamos conosco mesmo por meio do jejum e nos relacionamos com o próximo, sobretudo o mais pobre, por meio da esmola. Nesse tempo da Quaresma, somos convidados, convocados a rezar um pouco mais. Se já temos o hábito de rezar todos os dias, nesse tempo da Quaresma somos chamados a rezar um pouco mais, a fim de que Deus, por meio de sua graça, possa iluminar a nossa consciência e nos mostrar aquilo que precisa ser mudado de fato em nossa vida, aquilo que precisa ser convertido. Depois nós devemos praticar o jejum. O jejum é abster-se de alimentos, né? Ou seja, das 3 refeições por dia, ou nós fazemos uma refeição e fazemos as outras 2 bem diminuidinha de tal maneira que nós sentimos fome, ou de repente nós podemos fazer as 3 refeições, mas bem pouquinho de tal maneira que a gente sinta fome. É necessário sentir fome. Aqui no caso do jejum, jejum é de fato abster-se de comida. Não é abster-se de comportamentos errados. Jejum é abster-se de comida. É fazer a experiência de fato sentir fome. Por que isso? Porque a gente, por meio dessa atitude, a gente mostra ao nosso corpo quem é que manda ao nosso corpo. Porque nosso corpo muitas vezes é dominado por paixões desordenadas, instintos desordenados, desejos desordenados, e a gente acaba se comportando pautado por eles, ou nos comportando de acordo com o que querem esses desejos. E por meio do jejum a gente mostra ao nosso corpo quem é que manda no nosso corpo. A gente domestica o nosso corpo, a gente domestica a nossa vontade. E aquilo que é jejuado deve ser dado aos mais pobres por meio da esmola, né? Por meio da esmola. O jejum deve ser transformado em caridade, o jejum deve ser transformado em esmola, deve ser dado aos mais pobres. E que bom e oportuno a Igreja do Brasil ter pensado como tema da campanha da fraternidade, fraternidade e fome, porque este tema tem a ver justamente com a prática da esmola. Ou seja, somos convocados a partilhar do nosso alimento com aqueles que passam fome. Estima-se 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar grave, ou seja, que não tem absolutamente nada para comer. Então, aquilo que a gente deixa de comer deve ser doado, deve ser destinado a essas pessoas. Claro, lógico. E vejam só, de repente a gente pode ter aquela postura negacionista de dizer que esse número está inflamado, que esse número está inflado, que não é nada disso. Pouco importa, não estou nem aí para a estatística. O que importa é que se você tiver um vizinho, uma pessoa que esteja passando fome na sua rua, no seu bairro, por negligência sua e você se diz cristão, ora, me desculpe, meu irmão, mas o próprio Evangelho, quando os discípulos quiseram mandar todo mundo embora, Jesus disse aos discípulos: dá-lhes vós mesmos de comer. Então é muito interessante que para Jesus o problema da fome não é um problema do governo, não é um problema do Estado, não é problema do prefeito, do governador, do presidente. O problema da fome é um problema da igreja, é um problema dos discípulos, o problema da fome. Então, querido irmão, querida irmã, como é oportuno essa campanha da fraternidade, porque trabalha justamente a 3ª obra de piedade, a esmola, a partilha, né? Esse gesto de misericórdia para com aquele que é pobre, miserável, que não tem o que comer, que não tem o que comer. Então que a gente possa nesse tempo da Quaresma praticar com mais intensidade, com mais piedade a oração, rezar mais, para que por meio da oração a nossa consciência se abra à graça de Deus, que haverá de nos mostrar aquilo que precisa ser mudado. Que nós de fato pratiquemos o jejum como forma de domesticar aquilo que está desordenado em nós e que nós possamos praticar a caridade e a esmola, olhando sobretudo para com aqueles que não têm o que comer, de tal maneira que nós possamos partilhar com eles o alimento, erradicando de nossas comunidades, erradicando de nossa vizinhança esse terrível flagelo da fome, que no dizer do Santo Padre Papa Francisco é um ato criminoso, porque a fome, porque comer é um direito de todo ser humano.